tem que ficar aqui em cima? Não, pode, não, porque parece que vai filmar, né? Atrapalha se descer? Atrapalha, né? Ou pode descer? Ah, pode? Pode? Ah, não, melhor. Ficou mais pertinho, né? Olá, meus amigos, boa noite! Muito? Falei hoje cedo, eu estou me acostumando com isso. Meus amigos, muito boa noite. Uma vez mais, que Jesus, sempre Ele, que nosso bom pastor, nosso querido guia, nosso irmão maior, né, possa continuar nos inspirando, nos iluminando, nos abençoando nessa caminhada do Evangelho, né, nesse autoencontro conosco em direção ao nosso Pai Celestial. E que nós, né, possamos aproveitar todo esse banquete vibracional que essa espiritualidade tão querida, bendita, prepara pra gente. A gente às vezes desconhece, né? A gente só sente, né? Desconhece o trabalho, o carinho, o cuidado, o zelo que o mundo maior tem conosco. Meus amigos, há histórias que têm um potencial transformador nas nossas vidas. Tem ou não tem? Tem. Tem momentos de despertamento que faz com que toda uma existência mude completamente. Foi assim com Saulo, quando ele encontra Jesus a caminho para Damasco. Foi assim com Santo Agostinho, quando ele conhece os famosos sermões de Santo Ambrósio. Foi assim com Maria de Magdala, ouvir Jesus pela primeira vez no Sermão do Grande Monte. E também aconteceu com o nosso querido Carrel. No ano de 1903, nós tínhamos uma realidade na França bastante curiosa. Havia um lugar, até então um vilarejo, que nas últimas décadas tinha começado a se tornar muito conhecido por causa da aparição de uma mulher, de uma senhora, que tendo sido percebida com muito carinho por diversas outras personalidades que ali se encontravam, né, e em especial uma mocinha de 14 anos chamada Bernadette, acabaria de certa forma transformando Lourdes, né, num centro de peregrinação gigantesco para mais de 6 milhões de pessoas atualmente. Essa história nós contamos hoje cedo, como tem muita gente que não estava lá, nós vamos contá-la novamente. Peço até desculpas, né, a quem lá se encontrava, mas é uma história linda que vale a pena a gente escutar. Bernadette tinha 14 anos, meus amigos, quando ela começou a ter visões da Virgem, da que se tornaria conhecida como Nossa Senhora de Lourdes. Ela começou a relatar ao bispo local que uma mulher flutuava, linda, bela, conversava com ela, e que trazia informações preciosas a respeito, né, da vida, do Evangelho, do bom ânimo, que a gente não deveria desistir, porque as dificuldades eram passageiras. As visões foram se multiplicando, né? 1, 2, 3, começaram na década de 50 do século XIX, exatamente no momento em que o Livro dos Espíritos era lançado por Kardec, no momento em que o cura d'Ars desencarnara, exatamente na cidadezinha de Ars, tudo na mesma época. Foi um centro, um furor do mundo espiritual gigantesco para potencializar ali na França a disseminação do Evangelho em vários corações, independente da linguagem. Então, quando Bernadette começa a ter a visão da Virgem de Lourdes, que é assim ela seria descrita, né? A Igreja Católica, imediatamente, né, com toda razão, desconfiada se aquele fenômeno era ou não verdadeiro, dá autorização para o bispo para que ele pudesse investigar toda aquela situação. E não demorou muito tempo para que o bispo conversasse com o Papa, dizendo que em toda a sua investigação, nas 17 aparições que ela havia relacionado, eles não encontraram um só sinal de embuste. Então, foi autorizado pelo Papa a peregrinação inicial ao vilarejozinho de Lourdes. Na última mensagem, Bernadette, que depois viraria santa, né, porque depois ela entraria para a igreja, se tornaria uma freira enclausurada até o seu desencarne, e depois beatificada, canonizada, enfim, ela falara que a Virgem havia dito que nos arredores da gruta de Massabielle, onde uma gruta maravilhosa, muito bonita, em que jorram águas, essas águas seriam curadoras e teriam o poder de aliviar a dor de muitas pessoas, tanto físicas quanto espirituais. E desde essa época, muitas histórias começaram a povoar
o ambiente europeu. As décadas tinham se passado, a gente tinha acabado de entrar no século XX. E a lenda, né, da Gruta de Massabielle ganhava corpo, e ganhava corpo, e ganhava corpo. Então agora era comum nós encontrarmos inúmeros peregrinos que se volumavam no principal transporte da época que existia, que era o trem, para poder ir até a cidadezinha de Lourdes, tentar se curar, aliviar suas dores físicas, muitas vezes morais, que não se encontravam em outro lugar. E foi nesse contexto, em 1903, que nosso querido Alexis Carrel, até então grande desconhecido, ele que em menos de 10 anos depois seria o primeiro prêmio Nobel de Medicina, católico, no caso cristão, um homem que até então se considerava ateu, ou para muitos otimistas agnóstico. Ele naquele momento ouve de um amigo um convite inesperado. O amigo era um médico responsável por cuidar dos pacientes que sairiam de Lyon para ir até Lourdes, uma viagem de mais ou menos 12 horas de trem. Você imagina a quantidade de pacientes moribundos, alguns literalmente quase desencarnando. Então, os médicos naquela época, eles acompanhavam alguns, para tentar dar, os socorros que se fizessem necessários em alguns instantes, e muitos deles para assinar atestado de óbito mesmo, porque as pessoas desencarnavam durante a viagem, porque as situações eram gravíssimas. E foi nesse contexto que o amigo de Carrel falou com ele: Carrel, você não quer ir no meu lugar? E Carrel ficou muito feliz, porque ele era curioso. Ele já tinha ouvido falar desses tais milagres aí, dessa cidadezinha, de Lourdes, esse vilarejo, e ele não acreditava em nada daquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele era curioso. Ele queria entender que tal de fé era essa. Imagina, ele cientista, fisiologista, tudo dele era científico, era mensurado empiricamente. Então, como explicar a fé? Algo que você não pegava, não media, não tinha profundidade, altura, dimensões. Como explicar isso? Como explicar algumas histórias que se multiplicavam? Só indo lá, para desmascarar os erros ou para descobrir os acertos. E foi assim que ele aceitou o convite. Então ele entrou no trem, e foi conversar com a enfermeira, perguntou para ela, foi passar em revista o plantão, e a enfermeira foi falando: olha, doutor Carrel, nós temos esse paciente. Sim, mas quais são os pacientes graves? Tem uma que é a mais grave de todas. Qual o nome dela? É uma jovenzinha de 22 anos. O nome dela é Marie Belly. A senhorita Belly, meus amigos, vinha de uma vida terrível de provações. Ela sofria de tuberculose aguda, uma peritonite que já não se curava há muito tempo. Estava dias sem se alimentar, muito magra, já cuspia sangue, hemoptises constantes, com febre de mais de 40 graus. Ou seja, uma morta-viva. Então Carrel anotou lá no caderninho dele, quem eram os candidatos a desencarnar logo. Tanto que ele perguntou para a enfermeira, ele contaria essa história. Ele falou para a enfermeira: o que acontece quando o povo morre aqui no plantão, no trem? Era a primeira vez dele. Ele: muito simples, doutor, a gente deixa o corpo na estação seguinte da morte. Então para ele estava resolvido. Ele ia medicar que tivesse que medicar, desencarnou, deixa o corpo na estação seguinte, ele fazia o trabalho dele. E assim começa a viagem. E ele vai, começa a viagem, analisa um aqui, vê outro acolá, vai ver Marie Belly, 40 e meio. O pessoal vai morrer. E aí passa um tempo, ele volta: enfermeira, ela já morreu, Ainda não, doutor. É sério, passava um tempo: enfermeira, nossa doentinha já morreu, doutor, curiosamente, ainda não. E ele analisava ela. Ela tinha delírios. O pai e a mamãe tinham desencarnado 4 anos antes também de tuberculose. Uma família muito pobre, cheia de problemas financeiros. Uma vida muito dura e difícil. Ela tinha ouvido falar que havia, naquela Gruta de Massabielle, uma chance de que, no mínimo, ela tivesse contato com essa virgem que representava Maria, mãe de todos nós, a quem ela era devota. Então a única coisa que ela queria era chegar ali pertinho da gruta. Para ela já ia ser uma vitória. O fato, gente, para encurtar a história, é que essas 12 horas passaram muito, mas muito difíceis para ela. Mas passaram-se. Tanto que eles, assim que chegaram, fizeram o que todas as vezes os vagões faziam. Os doentes desceram, os mais graves foram para o hospital, e os que estavam numa condição melhorada já foram direto para a gruta para tomar o banho, com o objetivo de que alguma coisa pudesse acontecer. E era assim, algumas pessoas se beneficiavam, como acontece até hoje. Outras pessoas não acontecia a princípio nada. Então era sempre uma incógnita. Ela, como a paciente mais grave, foi para o hospital. Quando o Carrel chegou no hospital, ele conta que ele conversa com a enfermeira. E aí a enfermeira fala com ele, assim: olha, doutor, a senhorita Belly quer ir até a gruta. Disse: mas como? Ela vai morrer?
Ela não morreu até agora, mas com muito otimismo, em 2 dias, ela não passa. Infelizmente, é a realidade, minha filha. Eu falei assim, pois então, doutor. Ela é mais sensível, né, do que ele. Pois então, doutor, já que a nossa doentinha vai morrer mesmo, o que custa, né? O que custa fazer a última vontade dela? Olha, o senhor pode ficar tranquilo, eu mesmo me responsabilizo. Eu, junto com as meninas, né, as outras enfermeiras, a gente leva ela lá. Pelo menos para ela matar a vontade dela. Não custa nada. Então, Carrel olhou para a enfermeira, não viu mal algum e falou, tá bom, ok, pode levar. E ele ficou acompanhando a cena à distância, observando. E foi muito curioso, gente, porque ele viria a fazer, sem que ele soubesse, a primeira oração da sua vida. Ele nunca tinha orado, porque ele nunca conheceu Deus na sua infância, na sua adolescência. Ele conhecia a ciência, né? Conhecia o dinheiro, não conhecia Deus, como acontece com muitos de nós, né? Conhecia o meio externo, mas o meio interno era um mistério a ser desvendado, era uma incógnita. Então ele olhava à distância com uma certa inveja, né? Porque ele queria entender como é que as pessoas tinham essa tal de fé, e como é que uma mocinha, com aquela vida dura, sofrida, difícil, ele estava tendo compaixão por ela, ainda assim não desistia. Ele observa a distância. E aí ele falaria tempos depois que enquanto a enfermeira levava, né, ela para lá, ele começava a pensar, né? Começaria a pensar, meu Deus, se você existisse mesmo, né? Essa seria uma boa hora de se mostrar, né? Seria tão bom se você existisse para poder aliviar a dor dessa mocinha, pobre coitada, tão jovem, vai morrer sem ter vivido, sem conhecer a felicidade, sem conhecer nada. E mal ele sabia que o pedido dele estava prestes a se concretizar. Aliás, essa é uma questão curiosa, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente pede. É ou não é? Às vezes a gente fica preocupado. Nossa, Deus não atendeu as minhas preces. O problema é quando atende. Porque aí a gente se torna duplamente responsável. Não é perante o universo, perante as leis da vida, por aquilo que a gente recebe. Isso, tome muito cuidado com o que você vai pedir. O que aconteceu? De repente, as meninas que estavam lá com Beli deitam ela ao lado da gruta, porque não podiam dar banho nela. Porque se ela mergulhasse, imagina, coitada, não estava nem respirando normalmente, um pouco de água que caísse nas vias nasais, ela desencarnava, né? Então eles vão, pegam o emplasto lá, o barro, e passam no peito dela, no seio dela, o tórax, depois no abdômen. E ele começa a perceber, Carrel, à distância, que ela balbuciava alguma coisa. Ela falava alguma coisa. E de repente ele ficou olhando. E de repente ele começou a tomar um susto. E foi se assustando. Porque a moribunda começou a se mexer sozinha. Já não estava mais tão moribunda assim. De repente ela começa a se levantar. De repente ela começa a postar movimentos. Ela que está com fome, né? Não comia. Começa a se mostrar mais ativa. Poucas horas depois ela já não tinha febre e já tinha fome, estava pedindo comida. Ela estava curada. Como era possível? E Carrel tentava achar uma resposta. Isso não é possível, eu vi, eu acompanhei, eu vi. Ele era o médico dela, ele tinha feito o prontuário dela. Então não tinha farsa. Como era possível uma coisa daquela? Ele não entendia, não havia explicação científica que ele tinha acabado de vivenciar. Quando Maribeli estava melhor, ele próprio foi conversar com ela. Ele queria entender o fenômeno, né? E então Alexis Carrel chega perto dela e dentre as coisas que eles conversaram, ele faz a seguinte colocação. Minha filha, eu te observava à distância, enquanto você estava lá, né, naquela situação terrível. E eu vi que você balbuciou alguma coisa. O que você fez? Você, vamos lá, pediu para a Virgem te curar? Aí ela, toda humilde, simples, fala, não, doutor, não. Eu só estava agradecendo a Virgem por estar ali. Eu disse a ela que eu estava feliz e que entregava a minha alma. Se eu tivesse que morrer naquele momento, eu não tinha mágoa da vida. Estava tudo bem, porque pelo menos eu tinha chegado até ali, para mim era o suficiente. Mas que se por algum motivo eu pudesse ser útil, que ela pudesse interceder junto a Deus e me curasse, para que eu pudesse servi-la. Foi só isso que eu falei. Esse homem, que já estava estupefato com o que tinha acontecido, fica ainda mais com a doçura e a candura daquela jovem, que sequer ousou pedir auxílio.
Simplesmente ela se entregou, confiando num verdadeiro ato de fé nas mãos das leis divinas. Essa situação foi tão importante para ele que ele escreve um livro que se torna best-seller, um dos livros mais lidos do século passado e principalmente um dos mais lidos na primeira metade do século XX, vendendo mais de 50 milhões de exemplares, alimentando as almas nos períodos das duas grandes guerras. Virou filme e foi responsável por converter milhões e milhões de pessoas, né, para a vida de Jesus. E ele próprio, como eu disse, viria a ser o primeiro cristão a ganhar um prêmio Nobel de Medicina, já que todos os demais eram judeus. E ele rompe com essa tradição, depois que ele conhece Jesus, através do amor vivenciado por ele. Ah, meus amigos, quantas histórias têm o poder de transformar nossas vidas. É ou não é? Oh, quantas coisas. No Evangelho, nós vamos encontrar um momento muito interessante. Jesus caminhava com os discípulos, saindo da cidade litorânea, assim como Niterói, de Jericó. Jesus saía de Jericó e a multidão o acompanhava. E então, nas redondezas de onde ele iria passar, havia um homem cego de nascença, que tinha ouvido falar de um tal de Jesus de Nazaré, um certo galileu, nazareno, que fazia curas milagrosas, não cobrava nada, era bondoso, generoso. Ele tinha ouvido falar uma coisa aqui, outra coisa acolá, mas cego como ele era, ele não dava conta dele próprio, quanto mais de ir atrás de Jesus. Talvez ele nunca tivesse imaginado que Jesus fosse passar perto dele, mas aconteceu. Ele estava na trilha de Jesus. Então, quando Bartimeu, filho de Timeu, ouve que Jesus estava passando ali na sua redondeza, ele não pensou duas vezes naquela quantidade gigante de pessoas que vinham. Gente, é sério, a gente tem que contextualizar essas coisas, porque às vezes a gente lê o Evangelho e esquece da contextualização. Tenta imaginar, a Palestina, nós estamos falando de um lugar que faz 45 graus de dia fácil, 50 graus à sombra. É quente pra caramba. Na época não tinha água mineral nem ar-condicionado, entendeu? Imagina mais de 5 mil pessoas andando atrás de Jesus de um lado para o outro. Não era fácil, não. Todo mundo se acotovelava, entendeu? Todo mundo fazia de tudo para tentar tocar em Jesus. Era um rolo danado. E os discípulos tentando lá, né, dar um jeito daqui, puxa para colar, né, para tentar organizar aquela bagunça, né, para que ela ficasse uma bagunça organizada. Então Jesus andava e aquele monte de gente atrás. Ele ia caminhando e um monte de gente atrás. Ele parava, dava um sermão, o povo apaziguava, ouvia. Né? Depois ia um monte de gente atrás. Então você imagina aquele volume, aquele séquito, né? Indo atrás de Jesus, e um homem cego, parado, vivia pedindo esmola, sem enxergar naturalmente nada, ele apenas ouve a multidão. Então o único recurso que ele tinha era gritar. Foi o que ele fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, misericórdia de mim. E aí o povo começou a achar ruim, começou a brigar com ele. Cala a boca, Bartimeu. E assim os evangelistas contam, eles começaram a xingar Bartimeu. Cala a boca, cego, fica quieto. E ele não se deteve. Veja que detalhe curioso, Jesus não parou. Vou chamar a atenção para isso, Jesus não parou. Veja, Jesus, que sabia o que muitos pensavam, Jesus que multiplicou pães e peixes, Jesus que andou sobre as águas, que acalmou as ondas, a tempestade. Você acha que Jesus não sabia que Bartimeu estava chamando ele? Mas ele não parou. E Bartimeu não desistiu. Jesus, filho de Davi, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. Aí ele parou. E aí Jesus fala com os discípulos, tragam-no até mim. E então eles vão até Bartimeu e falam, alegra-te, anima-te, ele quer te ver. Está lá no Evangelho. Então Bartimeu chega. E aí vem a parte que eu sempre gosto, é a parte que eu acho mais interessante dessa história toda, né? Jesus, com esse currículo extraordinário que ele tinha,
Você acha que Jesus não sabia o que Bartimeu queria? Pois é, será que um cego de nascença gostaria de pedir a Jesus? Talvez o quê? Ganhar uma esmola melhor? Fala sério, né? E Jesus fala com Bartimeu: ei, Bartimeu, ei, o que é que você quer que eu faça? Ele insiste, ele pergunta: o que é que você quer que eu faça? Que queres que eu faça? E Bartimeu, humilde, fala: ó Senhor, que eu veja. Eu quero ver. Só isso que eu quero fazer. E Jesus então aquece, concorda e oferece o seu fluido curador através da sua vontade perfeita. Pois então ser curado. E Bartimeu começa a ver. Olha que passagem mais incrível, meus amigos. Mais uma vez, o Evangelho nos mostra que não basta ter boa vontade para conseguir o que se quer. Você tem que persistir com amor. Se Marie Beli tivesse desistido e não tivesse isso buscar durante a viagem, se ela tivesse desistido e não tivesse pedido às enfermeiras que lhe levassem, ela não tinha se curado. Se Bartimeu, contra todos os prognósticos, tivesse desistido de tentar ter um contato com Jesus, ele não teria conseguido. E o que falar do paralítico? Lembra-se da passagem do paralítico, lindíssima? Jesus entra numa casa e estava: meu Deus, como é que nós vamos botar esse povo, esse homem aqui, esse paralítico, na frente de Jesus? Imagina, o povo se acotovelando. Aí tiveram uma ideia brilhante. O que fizeram? Pelo telhado. Imagina a gente estar aqui na reunião, batendo um papo, conversando, depois faz um buraco no telhado aqui. Lógico, na época era mais fácil, um telhado de palha, mas enfim, e de repente começa a descer uma maca. Entendeu? E Jesus fica impressionado e cura o homem. Então vejam que coisa mais incrível. O Evangelho espera que a gente se esforce. Ele espera que a gente não desista. Mas ele espera que a gente ame também. Porque a cura transitória, ela é fácil de ser alcançada. Mas a cura permanente, não. Gente, isso é um negócio muito interessante, né? Para pensar. Muitos conseguiram a cura física com Jesus. Mas todos eles desencarnaram do mesmo jeito. Teve ninguém que Jesus curou que ficou para semente, né? Assim, todo mundo desencarnou. Então o problema não é a cura física. Literalmente é a cura espiritual, moral, da alma, não é? Das nossas questões internas. É aí que o nosso Evangelho opera. E aí é que é sempre lindo a gente parar para a gente se questionar: o que é que a gente está fazendo com a nossa vida? O que é que nós estamos fazendo com as nossas escolhas, meus amigos? A encarnação passa célere, daqui a pouco nós voltamos de volta para casa. Já te contaram que você vai desencarnar em breve? Nunca falaram? Quem será o próximo? Pode ser eu. Já nós estamos de volta para casa. A gente volta para casa. E aí? O que nós estamos fazendo aqui? Isso é um negócio muito sério. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que nós estamos deixando? Qual é a nossa herança que nós estamos deixando? Que tipo de vida a gente está construindo? Não é que nós estamos deixando de viver ou passando a viver? Essa é uma questão muito séria. Sabe, meus amigos queridos, muitas vezes, ainda que não seja de má vontade, e eu tenho certeza que não é, mas a gente acaba perdendo a existência por muito pouco. Por muito pouco. Muitas vezes a busca pelo prazer nos faz fazer coisas que são gostosas, mas que não são saudáveis espiritualmente. E a gente se perde por muito pouco. Agora há pouco, antes de vir para cá, a gente estava lá no hotel, estava gravando a pílula noturna do Evangelho. Quem acompanha sabe, a gente está lá no nosso processo de perguntas e respostas, né? E aí nós recebemos uma pergunta de uma pessoa falando assim: qual é o limite, dos vícios para o corpo? E aí ela vai contando, ela falando que o parente dela, o pai, a mãe, são pessoas boas, mas o pai bebe demais, não está nem aí para o corpo, mas não faz mal para ninguém. E aí vai narrando uma série de questões, E eu fiquei pensando, que engraçado, até coloquei isso na pílula. Você veja só, qual seria a sua opinião sobre um aluno que tira nota boa na escola, mas depreda a escola? Será que o fato dele tirar nota boa dá o direito a ele de poder quebrar a carteira?
né, de quebrar, sei lá, a luz, de quebrar a porta? Óbvio que não, né? O que naturalmente também não nos dá o direito, pelo fato de estarmos melhores moralmente, de maltratarmos o nosso corpo. A gente faz isso. Quantas vezes a gente se entrega a vícios? Um monte deles. Nos vícios físicos e morais. E eu vou te contar um negócio, se entregar a vício é prazeroso, porque o vício é prazeroso. Por isso que vicia, porque se não fosse prazeroso, eu viciava. Claro, prazeroso. Pergunta para qualquer pessoa que é alcoólatra se ela não sente prazer em beber. Claro que sente, claro que é prazeroso. Pergunta para qualquer pessoa que consome algum tipo de entorpecente se não é prazeroso fumar, cheirar. Para a pessoa é prazerosa. No momento que ela está fazendo é. Pergunta para quem está traindo se não é prazeroso conhecer um sexo com alguém diferente. Claro que é, prazeroso. A pergunta é saudável? Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem todas as coisas que são prazerosas são espiritualmente saudáveis. E é aí que a gente se perde. Muitas vezes é prazeroso na hora, né, que a gente está numa reunião social, junta um bolinho, a gente começa a conversar de um outro, aí vem alguém com uma piada maledicente. E a gente começa a falar mal de alguém. Aí você fala, pô, é prazeroso, né? Ah, eu lembrei de uma. Né? Ou então alguém começa a falar mal de um fulano. E às vezes, para piorar, é alguém que a gente não gosta, né? Nossa, só que tentação boa. Eu falo assim, a língua chega, não é? Aí se cobra, né? E você vê que é legal. A gente faz musculação com a língua, você sabe, né? Tem gente que é bom nisso, todo dia. Musculação com a língua. Treina a língua que é uma maravilha para falar mal dos outros. Falei, aí agora é comigo. E aí a gente vai, porque é prazeroso. Claro que é prazeroso. Você vai lá, tá no meio dos amigos, toma e fala mal do mundo de gente. Né? E faz as piadas grotescas com pequenos grupos sociais. Mas a pergunta é saudável espiritualmente? Então muitas vezes a nossa alma adoece sem a gente se dar conta do porquê. Porque a gente não entendeu a lei divina, a proposta do Evangelho. O amor transforma porque ele educa. O amor transforma porque ele nos coloca em contato com a melhor parte que nós temos de Deus em nós mesmos. O amor transforma, meus amigos, porque nos dá a coragem de romper com determinados caminhos que mesmo que sejam prazerosos e mais fáceis, é a famosa porta larga, ainda assim, não é o caminho que vai trazer a paz que a nossa alma busca. Não é o caminho, né, que nos liberta daquilo que a gente não quer mais ser, não é da vida que a gente não quer mais viver. Esse é que é o grande ponto. E Jesus nunca disse que ia ser fácil. Disse? Eu fico brincando com o povo, o pessoal acha engraçado, mas é sério. Eu fico doido para achar um motivo para levar Jesus no Procon espiritual. Não consegui até hoje. Porque ele não mentiu. O danado não mentiu. Não é não. Porque veja bem, o que Jesus fala? Me ajudem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos... Vamos lá? Desculpa, estou ficando velhinho. Vai lá? Ih, de novo, outra vez? Ele falou, curarei, aliviarei. Jesus não prometeu cura para ninguém. Não prometeu que ia resolver o problema de ninguém. Não prometeu trazer marido ou esposa de volta em 3 dias, né? Não prometeu trazer emprego, não é? Com férias, prêmio, duplicadas. Jesus não prometeu nada disso, nada. Ele prometeu alívio, para que você faça a sua caminhada. Ele ainda completa, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E aí o seu jugo e o fardo vão ser mais leves e suaves. Ele foi claro, não dá para processar ele. Ele não mentiu, na verdade não mentiu. Porque quantas vezes a gente vê pessoas se perdendo, nós nos perdendo, por muito pouco. O que quer dizer muito pouco? É muito pouco perante a eternidade, entende? Às vezes a gente se perde por pouco. Você vai nas prisões, tem uma série de companheiros que não premeditaram os crimes que cometeram. Foi em vigilância. Um ato de desatino. De repente, estava no trânsito, teve uma briga, tinha uma arma perto, alguma coisa, pum, mata alguém. Não foi uma coisa necessariamente premeditada. Uma pessoa, né, que por causa de um desatino comete uma loucura e prejudica toda uma existência dele, de outra pessoa e compromete outra família. Por falta da vigilância. Quantas vezes num relacionamento a dois, pensa, você, seus filhos, sei lá, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, uma relação de amizade, quantas vezes a gente coloca a amizade a perder por causa de uma bobagem que a gente fala na hora da raiva? Não. Às vezes outra pessoa está mais sensível, a gente também, e de repente o mal está feito, o estrago está feito. E nem sempre nós e o outro damos conta
de no momento seguinte curarmos essa dor da ferida que foi aberta. E aí vem o tempo, e muitas vezes encarnações, não é não? Para que esse reajuste seja feito. Por quê? Porque faltou vigilância e a gente se perdeu por muito pouco. Então para pensar, será que vale a pena a gente se perder por tão pouco? Essa é a pergunta, entende, que o mundo maior nos faz. Quando a bondade divina nos propõe ame, né, vamos amar a vida, é uma forma de nós nos conectarmos, meus amigos queridos, com a existência nas coisas mais simples, porque isso nos liberta. O que vai fazer com que muitas pessoas não se mate não é resolver os seus problemas, é a pessoa enxergar o significado no próprio problema que está vivendo, porque ela não conseguiu enxergar, se desconectou. O que vai fazer com que a gente saia da nossa depressão, além de num caso grave que tenha um apoio físico, químico, muitas vezes é importante de um medicamento, mas é a mudança de propósito da nossa vida, entendendo o porquê de cada situação que nos acontece. O que modifica a nossa existência e faz a nossa vida ter muito mais significado é a gente entender que literalmente nada acontece e que Deus não ia perder tempo te criando, e nem a mim. Raciocina. Você acha que Deus, o Criador de todas as coisas, a causa primária de todas as coisas, é uma questão de lógica, é um princípio básico, que criou esses universos que a gente nem conhece? Veja bem, o nosso universo conhecido, que segundo a cosmologia Michuruca, porque é um só, o nosso universo Michuruca, a gente nem dá conta dele, mas vamos falar do que a gente dá conta. Nós estamos no planeta Terra, que é um planeta Michuruca de quinta grandeza, que está ligado a uma estrela de quinta grandeza chamada Sol. Presta atenção no negócio, do tamanho do negócio. Aí nós fazemos parte de uma Via Láctea, que tem mais ou menos 1 bilhão de estrelas. E o que se consegue se enxergar é que nós temos mais de 1 bilhão de Via Lácteas. É muito além do que a gente dá conta. E isso a gente não consegue nem chegar em um universo. E os universos paralelos? Quer dizer, você acha que a inteligência suprema que criou esse trem todo, que nem mineiro, né? Uai, esse trem. Esse trem todo ia te criar à toa? Ia perder tempo criando a minha, você à toa? Não, você pode ter uma vida qualquer. Você vai ser legal. Você vai reencarnar em Minas. Você vai comer queijo. E vai mudar pro Rio. Para tomar um café gostoso. O café daqui é bom. Assim, brincadeiras à parte. Você acha que... você tem uma frase muito conhecida, né? Que Deus não joga dados com o universo. Mas é verdade. Gente, a nossa existência, ela não é um luxo, não é um capricho cósmico. Esse negócio é sério. Pra gente fingir que não está entendendo nada. Porque muitas vezes a gente vê e não enxerga, né? Ouve e não escuta. Isso é um negócio muito sério. Muitos de nós estamos tendo uma oportunidade extraordinária, meus amigos queridos. Presta atenção, essa encarnação tua e minha é no meio da transição planetária, é um momento histórico para o nosso planeta. Acredite você nisso ou não. Nós nunca tivemos espíritos tão evoluídos encarnados na Terra ao mesmo tempo, numa condição gigantesca para fazer a humanidade evoluir horrores. Imagina milhares de Chico Xavieres reencarnados hoje, crianças, adolescentes, que daqui a 20, 30 anos vão estar se mostrando em vários locais diferentes. Uma maneira bem prática da gente visualizar. Esse é o nosso momento. Esse é o momento da gente aproveitar a nossa existência para a gente poder caminhar a famosa milha extra do Evangelho. Quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós. Não é ninguém não. Né? Trabalhador da última hora é você, sou eu, somos nós. Nós temos a oportunidade, nesse momento extraordinário de transição, de fazer uma diferença incrível nas nossas vidas e de quem nos rodeia. E aí a gente perde um tempo danado, com orgulho bobo, sem nexo. Você vê quantas pessoas com a capacidade fantástica estão escondidas atrás da armadura do seu egoísmo. Você sabe com quem você está falando. Sei, né? Com o inseguro, lógico, né? Porque nenhuma pessoa segura de si dá carteirada em ninguém, né? Nenhuma pessoa segura de si desconstrói ninguém.
Nenhuma pessoa segura de si tem necessidade de falar mal de ninguém. Nossa dificuldade em diluir o orgulho que ainda nos cega nos faz cegos piores do que Bartimeu. Porque Bartimeu vivia numa época que não tinha internet. Ele vivia numa época que não tinha redes sociais. Ele vivia numa época que não tinha saneamento básico. Não tinha nada, não tinha casa espírita, não tinha igreja, não tinha nada. Era uma sinagogazinha ou outra para alguns escolhidos na época dele, ele não podia entrar. Nós temos uma oportunidade incrível, isso é um negócio muito sério, da gente fortalecer nosso espírito para vencer as nossas provas, porque elas passam. Não importa o tamanho da sua prova, ela passa. Toda prova passa. Isso é um negócio muito interessante, né? A gente fala, mas às vezes a gente não sente. Se eu perguntar para você assim, qual era a dor, o problema que mais apertava teu coração há 7 anos, 5 meses, 4 dias, 3 horas e 20 minutos atrás? Lógico que tem pessimista bom que fala, eu vou descobrir. É, sempre assim. Eu vou descobrir, vou deixar ele sem resposta, A pessoa fica fazendo conta, né? É muito interessante isso. Ok, faça suas contas. Porque até para você descobrir, você vai ter que fazer conta. Porque a maioria de nós nem lembra. Mas eu tenho certeza absoluta que naquela época a sua dor parecia ser interminável, sem fim, não é? Porque a nossa dor sempre é sem fim. Sim ou não? Oh, como é... Eu falo, esse final de semana a gente estava lá no Rio, eu falava do louco da segunda-feira. Hoje teve os loucos das segundas-feiras no mundo todo. Quem que é o louco da segunda-feira? O louco da segunda-feira é aquela pessoa que diz que quer ser feliz, mas age exatamente da maneira contrária. Literalmente, ele é insano. Ele não tem consciência que ele pede uma coisa e age de outra forma. Está desconectado da realidade. Se desconectou. Então, como é que isso funciona? São pessoas pessimistas por natureza, que elas já levantam pensando em como que eu vou chamar a atenção do outro. Observe os loucos da segunda-feira no trabalho, é uma maravilha. E aí, menina, como foi seu final de semana? Porque o meu foi terrível. A outra chega e fala, nem te conto, mas fala do seu. Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, né? Assim? E a outra pessoa chega a estar lá, feliz da vida. Ai, o meu foi pior. Que loucura, meu Deus. Na hora que eu termino, tipo assim, impressionei. Aí chega outro e me frustra, né? Se eu te contar o meu, você chora. Senta, que agora você vai ver. E olha que loucura, a pessoa fica feliz em competir para ver quem sofreu mais. Tá entendendo? Para ver quem teve um problema maior. Como assim? Essa pessoa que quer ser feliz? Como? Raciocina, criatura. Tem gente que só fala bobagem, pensa bobagem, anda com gente que faz bobagem, só pensa coisa negativa, fala coisa negativa, sente coisa negativa, vive de maneira negativa, mas quer ser feliz. Quer dizer, a gente planta um monte de pé de banana em casa, mas quer colher maçã. Olha que coisa mais linda. Fala sério, né? Como é que você vai comer omelete sem quebrar o ovo? Não tem jeito. Gente, o evangelho é muito claro, Jesus é claro, não dá para levar no Procon, já falei, não dá. O que ele falou para nós? Cada um colhe aquilo que planta. Joana de Ângeles, essa benfeitora espiritual tão bem lembrada, agora há pouco, antes da prece, tem uma frase extraordinária. Todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, meus amigos queridos, o amor transforma, porque ele nos tira, sabe, desse transe de vítimas e nos coloca na responsabilidade da nossa existência, para a gente ir além, para a gente parar de ter pena de si e ir além. Se você tiver que desencarnar, desencarna com dignidade. Nós contamos, quem recebe as pílulas, umas 3 vezes a história da Érica, que é uma companheira querida. A gente esteve com ela tem poucas semanas lá no interior de Minas. A Érica é uma companheira que teve câncer, né, com metástase, e ela, né, teve um diagnóstico muito delicado, enfim. E começou a fazer lá o tratamento e, obviamente, como muitos pacientes, não sabia o que ia acontecer. E aí ela ia fazer o tratamento dela da químio cantando. No início era um trem meio estranho, né? Uma coisa esquisita e coisa e tal. Depois os outros pacientes ficavam felizes. Aí ela chegou e começava a cantar. Né? Ia cantando para cá, cantando para lá, cantando para cá, cantando para lá. E ela me contando aí só, falando, Ricardo, o que eu ia fazer? Se eu tivesse que desencarnar, paciência. Pelo menos eu desencarnava melhor e não dava tanto trabalho do lado de lá, né? E se eu tivesse que melhorar, com certeza meu otimismo ia facilitar todo o processo. E assim foi. Passa-se o tempo, ela melhora. E aí acontece uma situação inusitadíssima, né?
Porque o médico fala para ela, minha filha, para medicina você está curada. Né? Lógico, tem uns 5 anos da remissão, nós vamos acompanhar, mas o tumor sumiu. Aí o povo tudo começou a ficar triste. É sério. Por quê? Ela não vai voltar mais aqui para química. Olha que coisa, ela se transformou num ponto de luz onde antes só havia escuridão. Porque ela escolheu ser luz, entende? Ela escolheu amar a Deus na existência dela naquela experiência. Quando a gente escolhe amar a Deus no meio da nossa dor, a nossa dor diminui substancialmente. Amanhã nós vamos na casa que leva o nome de uma mulher que eu admiro profundamente, né? Dona Ivone do Amaral Pereira, uma gigante da doutrina espírita, né? Para mim, uma injustiçada, porque pouco se fala dela, um equívoco. Na fala de Chico, de próprio Divaldo, Divaldo fala, os 2 maiores médiuns que ele conheceu aqui no Brasil, né? Chico Xavier e Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone era uma médium extraordinária, viveu mais de 80 anos com discrição, carioca, daqui. Viveu aqui, na região de vocês. Né? Perambulava pelo Rio, né? Foi para algumas outras cidades, foi para Minas, lógico, não era boba, foi comer pão de queijo. Ficou no meio da divisa, né? Juiz de Fora, até hoje, nós não sabemos se é de lá, se é daqui. Né? Para cá, para lá, palavras. Essa mulher, gente, ela foi responsável por nada mais, nada menos do que trazer um dos 10 livros espíritas mais importantes da história, que foi Memórias de um Suicida. Só por isso a encarnação dela para nós já valeu. O gigantismo da obra dela. Mas ela trabalhava com o Dr. Bezerra de Menezes, trabalhava com Charles, com uma série de amigos espirituais. Trouxe obras magníficas. Mas mais do que isso, como acontece com as grandes almas, ela foi gigante pelo ser humano que ela se tornou. Porque Chico foi um médium absolutamente extraordinário. Mas o homem Chico Xavier conseguiu ser maior do que o médium Chico Xavier. Não tem esse que conviveu com Chico. Não tem esse que não teve contato com Chico, que não teve a certeza de que estava diante de um legítimo discípulo do Cristo em pleno século XX. Uma oportunidade magnífica para a nossa era. Tamanha capacidade dele de amar, de se desprender, né? De amor e de carinho. Dona Ivone foi costureira. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente é preconceituoso pra caramba, né? Não, porque minha vida não tem sentido, porque estou desempregada. Mas qual que é o problema? Tirando a questão material, por que não tem sentido estar desempregado? Porque minha vida não tem sentido, porque eu não tenho marido. Eu não tenho esposa, porque eu não tenho filho, porque eu quero engravidar e não consigo. Dona Ivone nem namorar, coitada, podia direito. Ela reencarnou para não ter família. E ela sabia, desde criança. Ela foi avisada espiritualmente. Minha filha, nessa existência, foi besteira lá atrás. E daqui a pouco nós voltamos de volta para casa. Já te contaram que você vai desencarnar em breve? Nunca falaram? Quem será o próximo? Pode ser eu. Já nós estamos de volta para casa. A gente volta para casa. E aí? O que nós estamos fazendo aqui? Isso é um negócio muito sério. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que nós estamos deixando? Qual é a nossa herança que nós estamos deixando? Não é? Que tipo de vida a gente está construindo? Não é que nós estamos deixando de viver ou passando a viver? Essa é uma questão muito séria. Sabe, meus amigos queridos, muitas vezes, ainda que não seja de má vontade, e eu tenho certeza que não é, mas a gente acaba perdendo a existência por muito pouco. Por muito pouco. Muitas vezes a busca pelo prazer nos faz fazer coisas que são gostosas, mas que não são saudáveis espiritualmente. E a gente se perde por muito pouco. Agora há pouco, antes de vir para cá, a gente estava lá no hotel, estava gravando a pílula noturna do Evangelho. Quem acompanha sabe, a gente está lá no nosso processo de perguntas e respostas, né? E aí nós recebemos uma pergunta de uma pessoa falando assim, qual é o limite, né, dos vícios para o corpo? E aí ela vai contando, ela falando que o parente dela, o pai, a mãe, né, são pessoas boas, mas o pai bebe demais, não está nem aí para o corpo, mas não faz mal para ninguém. Né? E aí vai narrando uma série de questões, né? E eu fiquei pensando, que engraçado, até coloquei isso na pílula. Você veja só, qual seria a sua opinião sobre um aluno que tira nota boa na escola, mas depreda a escola?
Será que o fato dele tirar nota boa dá o direito a ele de poder quebrar a carteira? Né? De quebrar, sei lá, a luz, de quebrar a porta? Óbvio que não, né? O que naturalmente também não nos dá o direito, pelo fato de estarmos melhores moralmente, de maltratarmos o nosso corpo. A gente faz isso. Quantas vezes a gente se entrega a vícios? Um monte deles. Os vícios físicos e morais. E eu vou te contar um negócio, se entregar a vício é prazeroso, porque o vício é prazeroso. Por isso que vicia, porque se não fosse prazeroso, eu viciava. Claro, prazeroso. Pergunta para qualquer pessoa que é alcoólatra se ela não sente prazer em beber. Claro que sente, claro que é prazeroso. Pergunta para qualquer pessoa que consome algum tipo de entorpecente se não é prazeroso fumar, cheirar. Para a pessoa é prazerosa. No momento que ela está fazendo é. Pergunta para quem está traindo se não é prazeroso conhecer um sexo com alguém diferente. Claro que é, prazeroso. A pergunta é saudável? Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem todas as coisas que são prazerosas são espiritualmente saudáveis. E é aí que a gente se perde. Muitas vezes é prazeroso na hora, né, que a gente está numa reunião social e junta um bolinho, a gente começa a conversar de um outro, aí vem alguém e conta uma piada maledicente. E a gente começa a falar mal de alguém. Aí você fala, pô, é prazeroso, né? Ah, eu lembrei de uma. Né? Ou então alguém começa a falar mal de um fulano. E às vezes para piorar é alguém que a gente não gosta, né? Nossa, só que tentação boa. Eu falo assim, a língua chega, não é? É se cobra, né? E você vê que é legal. A gente faz musculação com a língua, você sabe, né? Tem gente que é bom nisso, todo dia, musculação com a língua. Treina a língua que é uma maravilha para falar mal dos outros. Falei, agora é comigo. E aí a gente vai, porque é prazeroso. Claro que é prazeroso. Você vai lá, tá no meio dos amigos, toma e fala mal do mundo de gente. Né? E faz as piadas grotescas com pequenos grupos sociais. Mas a pergunta é saudável espiritualmente? Então muitas vezes a nossa alma adoece sem a gente se dar conta do porquê. Porque a gente não entendeu a lei divina, a proposta do Evangelho. O amor transforma porque ele educa. O amor transforma porque ele nos coloca em contato com a melhor parte que nós temos de Deus em nós mesmos. O amor transforma, meus amigos, porque nos dá a coragem de romper com determinados caminhos que mesmo que sejam prazerosos e mais fáceis, é a famosa porta larga, ainda assim, não é o caminho que vai trazer a paz que a nossa alma busca. Não é o caminho, né, que nos liberta daquilo que a gente não quer mais ser, não é da vida que a gente não quer mais viver. Esse é que é o grande ponto. E Jesus nunca disse que ia ser fácil. Disse? Eu fico brincando com o povo, o pessoal acha engraçado, mas é sério. Eu fico doido para achar um motivo para levar Jesus no Procon espiritual. Não consegui até hoje. Porque ele não mentiu. O danado não mentiu. Não é não. Porque veja bem, o que Jesus fala? Me ajudem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos... Vamos lá? Desculpa, estou ficando velhinho. Vai lá? E de novo, outra vez? Ele falou, curarei, aliviarei. Jesus não prometeu cura para ninguém. Não prometeu que ia resolver o problema de ninguém. Não prometeu trazer marido ou esposa de volta em 3 dias, né? Não prometeu trazer emprego, não é? Com férias, prêmio, duplicadas. Jesus não prometeu nada disso, nada. Ele prometeu alívio, para que você faça a sua caminhada. Ele ainda completa, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E aí o seu jugo e o fardo vão ser mais leves e suaves. Ele foi claro, não dá para processar ele. Ele não mentiu, na verdade não mentiu. Porque quantas vezes a gente vê pessoas se perdendo, nós nos perdendo, por muito pouco. O que quer dizer muito pouco? É muito pouco perante a eternidade, entende? Às vezes a gente se perde por pouco. Você vai nas prisões, tem uma série de companheiros que não premeditaram os crimes que cometeram. Foi em vigilância. Um ato de desatino. De repente, estava no trânsito, teve uma briga, tinha uma arma perto, alguma coisa, pum, mata alguém. Não foi uma coisa necessariamente premeditada. Uma pessoa, né, que por causa de um desatino comete uma loucura e prejudica toda uma existência dele, de outra pessoa e compromete outra família. Por falta da vigilância. Quantas vezes num relacionamento a dois, pensa, você, seus filhos, sei lá, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, uma relação de amizade, quantas vezes a gente coloca a amizade a perder por causa de uma bobagem que a gente fala na hora da raiva? Não é não? Às vezes outra pessoa está mais sensível, a gente também, e de repente o mal está feito, o estrago está feito.
E nem sempre nós e o outro damos conta de, no momento seguinte, curarmos essa dor da ferida que foi aberta. E aí vem o tempo. E muitas vezes encarnações, não é não? Para que esse reajuste seja feito. Por quê? Porque faltou vigilância. E a gente se perdeu por muito pouco. Então para pensar, será que vale a pena a gente se perder por tão pouco? Essa é a pergunta, entende, que o mundo maior nos faz. Quando a bondade divina nos propõe ame, né, vamos amar a vida, é uma forma de nós nos conectarmos, meus amigos queridos, com a existência nas coisas mais simples, porque isso nos liberta. O que vai fazer com que muitas pessoas não se mate não é resolver os seus problemas, é a pessoa enxergar o significado no próprio problema que está vivendo, porque ela não conseguiu enxergar, se desconectou. O que vai fazer com que a gente saia da nossa depressão, além de, num caso grave, que tenha um apoio físico, químico, muitas vezes é importante, de um medicamento, mas é a mudança de propósito da nossa vida, entendendo o porquê de cada situação que nos acontece. O que modifica a nossa existência e faz a nossa vida ter muito mais significado é a gente entender que literalmente nada acontece e que Deus não ia perder tempo te criando, e nem a mim. Raciocina. Você acha que Deus, o Criador de todas as coisas, a causa primária de todas as coisas, é uma questão de lógica, é um princípio básico, que criou esses universos que a gente nem conhece? Veja bem, o nosso universo conhecido, que segundo a cosmologia é Michuruca, porque é um só, o nosso universo Michuruca, a gente nem dá conta dele, mas vamos falar do que a gente dá conta. Nós estamos no planeta Terra, que é um planeta Michuruca de quinta grandeza, que está ligado a uma estrela de quinta grandeza chamada Sol. Presta atenção no negócio, do tamanho do negócio. Aí nós fazemos parte de uma Via Láctea, que tem mais ou menos 1 bilhão de estrelas. E o que se consegue se enxergar é que nós temos mais de 1 bilhão de Via Lácteas. É muito além do que a gente dá conta. E isso a gente não consegue nem chegar em um universo. E os universos paralelos? Quer dizer, você acha que a inteligência suprema que criou esse trem todo, que nem mineiro, né? Uai, esse trem. Esse trem todo ia te criar à toa? Ia perder tempo criando a mim e a você à toa? Não, você pode ter uma vida qualquer. Você vai ser legal. Você vai reencarnar em Minas. Você vai comer queijo. E vai mudar pro Rio. Para tomar um café gostoso. O café daqui é bom. Assim, brincadeiras à parte. Você acha que... você tem uma frase muito conhecida, né? Que Deus não joga dados com o universo. Mas é verdade. Gente, a nossa existência, ela não é um luxo, não é um capricho cósmico. Esse negócio é sério. Pra gente fingir que não está entendendo nada. Porque muitas vezes a gente vê e não enxerga, né? Ouve e não escuta. Isso é um negócio muito sério. Muitos de nós estamos tendo uma oportunidade extraordinária, meus amigos queridos. Presta atenção, essa encarnação tua e minha é no meio da transição planetária, é um momento histórico para o nosso planeta. Acredite você nisso ou não. Nós nunca tivemos espíritos tão evoluídos encarnados na Terra ao mesmo tempo, numa condição gigantesca para fazer a humanidade evoluir horrores. Imagina milhares de Chico Xavieres reencarnados hoje, crianças, adolescentes, que daqui a 20, 30 anos vão estar se mostrando em vários locais diferentes. Uma maneira bem prática da gente visualizar. Esse é o nosso momento. Esse é o momento da gente aproveitar a nossa existência para a gente poder caminhar a famosa milha extra do Evangelho. Quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós. Não é ninguém não. Né? Trabalhador da última hora é você, sou eu, somos nós. Nós temos a oportunidade, nesse momento extraordinário de transição, de fazer uma diferença incrível nas nossas vidas de quem nos rodeia. E aí a gente perde um tempo danado, com orgulho bobo, sem nexo. Você vê quantas pessoas com a capacidade fantástica estão escondidas atrás da armadura do seu egoísmo. Você sabe com quem você está falando. Sei, né? Com o inseguro, lógico, né? Porque nenhuma pessoa segura de si dá carteirada em ninguém.
né? Nenhuma pessoa segura de si desconstrói ninguém. Nenhuma pessoa segura de si tem necessidade de falar mal de ninguém. Nossa dificuldade em diluir o orgulho que ainda nos cega nos faz cegos piores do que Bartimeu. Porque Bartimeu vivia numa época que não tinha internet. Ele vivia numa época que não tinha redes sociais. Ele vivia numa época que não tinha saneamento básico. Não tinha nada, não tinha casa espírita, não tinha igreja, não tinha nada. Era uma sinagogazinha ou outra para alguns escolhidos na época dele, ele não podia entrar. Nós temos uma oportunidade incrível, isso é um negócio muito sério, da gente fortalecer nosso espírito para vencer as nossas provas, porque elas passam. Não importa o tamanho da sua prova, ela passa. Toda prova passa. Isso é um negócio muito interessante, né? A gente fala, mas às vezes a gente não sente. Se eu perguntar para você assim, qual era a dor, o problema que mais apertava teu coração há 7 anos, 5 meses, 4 dias, 3 horas e 20 minutos atrás? Lógico que tem pessimista bom que fala, eu vou descobrir. Sempre assim. Eu vou descobrir, vou deixar ele sem resposta, A pessoa fazendo conta, né? É muito interessante isso. Ok, faça suas contas. Porque até para você descobrir, você vai ter que fazer conta. Porque a maioria de nós nem lembra. Mas eu tenho certeza absoluta que naquela época a sua dor parecia ser interminável, sem fim, não é? Porque a nossa dor sempre é sem fim. Sim ou não? Oh, como é... Eu falo, esse final de semana a gente estava lá no Rio, eu falava do louco da segunda-feira. Hoje teve os loucos das segundas-feiras no mundo todo. Quem que é o louco da segunda-feira? O louco da segunda-feira é aquela pessoa que diz que quer ser feliz, mas age exatamente da maneira contrária. Literalmente, ele é insano. Ele não tem consciência que ele pede uma coisa e age de outra forma. Está desconectado da realidade. Se desconectou. Então, como é que isso funciona? São pessoas pessimistas por natureza. Que elas já levantam pensando em como que eu vou chamar a atenção do outro. Observe os loucos da segunda-feira no trabalho. É uma maravilha. E aí, menina, como foi seu final de semana? Porque o meu foi terrível. A outra chega e fala, nem te conto. Mas fala do seu. Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, não é assim? E a outra pessoa chega e está lá, feliz da vida. Ai, o meu foi pior. Que loucura, meu Deus. Na hora que eu termino, tipo assim, impressionei. Aí chega outro e me frustra, né? Se eu te contar o meu, você chora. Senta, que agora você vai ver. E olha que loucura, a pessoa fica feliz em competir para ver quem sofreu mais. Tá entendendo? Para ver quem teve um problema maior. Como assim? Essa pessoa que quer ser feliz? Como? Raciocina, criatura. Tem gente que só fala bobagem, pensa bobagem, anda com gente que faz bobagem, só pensa coisa negativa, fala coisa negativa, sente coisa negativa, vive de maneira negativa, mas quer ser feliz. Quer dizer, a gente planta um monte de pé de banana em casa, mas quer colher maçã. Olha que coisa mais linda. Fala sério, né? Como é que você vai comer omelete sem quebrar o ovo? Não tem jeito. Gente, o evangelho é muito claro, Jesus é claro, não dá para levar no Procon, já falei, não dá. O que ele falou para nós? Cada um colhe aquilo que planta. Joana de Ângeles, essa benfeitora espiritual tão bem lembrada, agora há pouco, antes da prece, tem uma frase extraordinária. Todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, meus amigos queridos, o amor transforma porque ele nos tira, sabe, desse transe de vítimas e nos coloca na responsabilidade da nossa existência, para a gente ir além, para a gente parar de ter pena de si e ir além. Se você tiver que desencarnar, desencarna com dignidade. Nós contamos, quem recebe as pílulas, umas 3 vezes a história da Érica, que é uma companheira querida. A gente esteve com ela tem poucas semanas lá no interior de Minas. A Érica é uma companheira que teve câncer, né, com metástase. E ela, né, teve um diagnóstico muito delicado, enfim. E começou a fazer lá o tratamento e, obviamente, como muitos pacientes, não sabia o que ia acontecer. E aí ela ia fazer o tratamento dela da químio cantando. No início era um trem meio estranho, né? Uma coisa esquisita e coisa e tal. Depois os outros pacientes ficavam felizes. Aí ela chegou e começava a cantar. Né? Ia cantando para cá, cantando para lá, cantando para cá, cantando para lá. E ela me contando aí só, falando, Ricardo, o que eu ia fazer? Se eu tivesse que desencarnar, paciência. Pelo menos eu desencarnava melhor, não dava tanto trabalho do lado de lá, né? E se eu tivesse que melhorar, com certeza meu otimismo ia facilitar todo o processo. E assim foi. Passa-se o tempo, ela melhora.
E aí acontece uma situação inusitadíssima, né? Porque o médico fala para ela, minha filha, para a medicina você está curada. Né? Lógico, tem 5 anos da remissão, nós vamos acompanhar, mas o tumor sumiu. Aí o povo tudo começou a ficar triste. É sério. Por quê? Ah, ela não vai voltar mais aqui para químio. Olha que coisa, ela se transformou num ponto de luz onde antes só havia escuridão. Porque ela escolheu ser luz, entende? Ela escolheu amar a Deus na existência dela, naquela experiência. Quando a gente escolhe amar a Deus no meio da nossa dor, a nossa dor diminui substancialmente. Amanhã nós vamos na casa que leva o nome de uma mulher que eu admiro profundamente, né? Dona Ivone do Amaral Pereira, uma gigante da doutrina espírita, né? Para mim, uma injustiçada, porque pouco se fala dela, um equívoco. Na fala de Chico, de próprio Divaldo, Divaldo fala, os 2 maiores médiuns que ele conheceu aqui no Brasil, né? Chico Xavier e Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone era uma médium extraordinária, viveu mais de 80 anos com discrição, carioca, daqui. Viveu aqui, na região de vocês. Né? Perambulava pelo Rio, né? Foi para algumas outras cidades, foi para Minas. Lógico, não era boba, foi comer pão de queijo. Ficou no meio da divisa, né? Juiz de Fora, até hoje, nós não sabemos se é de lá, se é daqui. Né? Para cá, para lá, palavras. Essa mulher, gente, ela foi responsável por nada mais, nada menos do que trazer um dos 10 livros espíritas mais importantes da história, que foi Memórias de um Suicida. Só por isso a encarnação dela para nós já valeu. O gigantismo da obra dela. Mas ela trabalhava com o Dr. Bezerra de Menezes, trabalhava com Charles, com uma série de amigos espirituais. Trouxe obras magníficas. Mas mais do que isso, como acontece com as grandes almas, ela foi gigante pelo ser humano que ela se tornou. Porque Chico foi um médium absolutamente extraordinário. Mas o homem Chico Xavier conseguiu ser maior do que o médium Chico Xavier. Não tem esse que conviveu com Chico. Não tem esse que não teve contato com Chico, que não teve a certeza de que estava diante de um legítimo discípulo do Cristo em pleno século XX. Uma oportunidade magnífica para a nossa era. Tamanha capacidade dele de amar, de se desprender, né? De amor e de carinho. Dona Ivone foi costureira. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente é preconceituoso pra caramba, né? Não, porque minha vida não tem sentido, porque estou desempregada. Mas qual que é o problema? Tirando a questão material, por que não tem sentido? Você está desempregado? Ah, porque minha vida não tem sentido, porque eu não tenho marido. Eu não tenho esposa, porque eu não tenho filho, porque eu quero engravidar e não consigo. Dona Ivone nem namorar, coitada, podia direito. Ela reencarnou para não ter família. Literal, e ela sabia, desde criança. Ela foi avisada espiritualmente. Minha filha, nessa existência, fez besteira lá atrás, se matou lá atrás, está se recuperando, mas nessa aqui você não vai ter família, não. E é o que ela tentou. Tudo quanto era namorinho que ela tentou, tudo deu errado. O maior amor da vida dela, que era um vínculo espiritual do passado, tem uma história lindíssima de Dona Ivone. Ela viveu um amor magnífico, à distância. Ele estava reencarnado na Polônia. Ele se comunicava em Esperanto. Eu fiquei na alegria, porque pouco se fala do movimento esperantista fora daqui do Rio de Janeiro, né? E aí eu venho entrando nas casas e vejo Esperanto para cá, para lá, que coisa boa, né? O trabalho do Zamenhof continua. Vocês sabiam que nós temos mais de 3 milhões de pessoas no mundo que falam Esperanto? Muita gente não sabe, acha, não, Esperanto largar para lá. Não, tem muita gente que trabalha com Esperanto. Então, essa mulher notável, ela, gente, no meio da simplicidade, amou muito. Dona Ivone acordava no meio da madrugada quantas vezes, imagina, com um espírito, com um perispírito, com um buraco na cabeça do lado dela. Que o sujeito tinha se matado, deu um tiro, descobriu que ela estava ali, ela vê a gente. Ia acordar ela, eu não estou exagerando, era assim. Era afinidade fluídica. E essa mulher com a paciência gigante, silenciosa, discreta na dela, auxiliou incontáveis almas perturbadas espiritualmente a se encontrar com o Evangelho, a voltar a amar a vida, a perdoar agressores, tudo no anonimato. Foi incompreendido em muitas casas espíritas que não entendiam o gigantismo do trabalho dela. Mas ela não desistiu, porque o trabalhador do Evangelho não desiste.
porque ele descobre que ele não trabalha para os homens da terra. Todo trabalhador legítimo do Evangelho descobre que ele trabalha para Deus. Enquanto essa ficha não cai, ele não trabalha para o Evangelho, ele trabalha para o ego. E muitos de nós acham que está trabalhando para Jesus, está trabalhando para o próprio ego, né? Em busca de reconhecimento. Aí basta uma besteirinha na casa espírita, aí fulano olhou assim para mim, não volto mais lá. Não é assim? Não vou mais naquela tarefa, porque tem uma coisa assim que aconteceu. Mas meu filho, você está querendo o que? Perfeição? Vocês lembram do livro Nosso Lar? É sério, Nosso Lar. Nosso Lar é interessante. Aí André Luiz conta para nós, né? André Luiz estava lá naquela dele, né? Caiu a ficha, 8 anos, brinca daqui, brinca de lá, né? Fica lá perambulando para um umbral, para um lado e para o outro. Aí faz uma oração. Aí vê a mãe, vê Clarence, não é assim? Começa a acender espiritualmente, nossa, tudo novo. Lízias acolhe ele, Dona Laura, vou melhorar, né? Vai para a câmara de retificação, conhece Narcisa, aquele anjo bom, doce. Tobias, uau, tem um amigo aqui, que vida maravilhosa, e não tinha dado um ano, ele, pronto, agora eu quero ajudar. Na hora de ajudar. Não é assim? Aí ele vai lá conversar com Clarence. Tá lá. Aí ele chega lá para conversar com o ministro, seria o nosso equivalente, uma espécie de um atendimento fraterno, supervisionado. Ele vai lá conversar com o ministro, tá lá uma fila assim, uma fila sentada. Ele começa a conversar com uma senhora, porque nosso lá atendimento de 2 em 2, né? Eles colocam 2 em 2, para que um aprenda com o caso do outro. E ele conversa com a senhora está aqui por causa de quê? Não, porque eu tenho 2 filhos que estão na terra, eu vim aqui pedir para ajudá-los. Ele, que pobrezinha, né? Uma mãe dedicada. E ele feliz, o que ele ia pedir? Ele queria ser médico e ajudar. Poxa, ele era médico. Um dos maiores médicos do Brasil na época, tá vendo? Eles são responsáveis, tudo aqui no Rio, ó. A gente passei lá pela Fiocruz quando tá vindo pra cá, falei, tudo aqui no Rio. Mas enfim, aí o que acontece? Ele tá lá, chega a vez dele. Aí ele senta com a senhora, na frente do Clarence. E a senhora começa a contar o caso. Não, porque o senhor sabe, eu quero voltar lá na terra. Eu pedi que o senhor me ajude, sua bênção, porque eu tenho 2 filhos, estão em situação complicada. E eu estou, né, querendo ajudá-los. Tá aí tudo bem, né? A resposta foi, não. Ele tomou um susto. Disse, nossa, mas como é que você vai negar uma mãe o direito, né, de cuidar dos seus filhos? Se minha filha, se você voltar para casa, vai perturbar eles ainda mais. Você não deu conta de se equilibrar aqui? Tem 10 anos que você está aqui em Nosso Lar, você não fez nada. Ela não tinha um bônus hora para poder usar em favor. Aí ela começa com as desculpas esfarrapadas, igualzinha, gente. Igualzinho. Falei, meu Deus do céu, nós estamos perdidos. Ficou igualzinho. Cada tarefa que ela recebia, ela arranjava confusão com alguém. Aqui essa não dá porque ela é difícil, é complicada. Essa eu não gosto porque ela tem Beltrano e Ciclano. 10 anos sem fazer nada. Veja, ela não fez mal a ninguém, mas também não fez bem. Nisso, André Luiz já ficando michuruca, assim, quietinho. Né? E ele vai encolhendo. Chega a vez dele, né? Então, André, o que você deseja? Eu? Eu queria ajudar no que fosse possível. Você queria ser médico, né, André? Ai, meu Deus, descobriram. Né? E ele dá uma lavada nele com amor e carinho, mostrando, né, que ele não era médico de si mesmo e que no mundo espiritual o conhecimento da medicina terrena não valia nada. Não para curar perispírito, né? Ali tinha que se amar. Mas pelo gesto de boa vontade, assim a história, ele ganha uma espécie de, abre aspas, né, um salvo-conduto para que ele pudesse estagiar em diversas áreas. É quando ele vem à Terra, né, para o seu teste maravilhoso. Hoje tem um negócio chique que o povo inventou, né? Spoiler. Para não dizer o chato que conta a história, né? Mas como talvez nem todo mundo tenha lido Nosso Lar, não vou contar o final da história. Quem leu Nosso Lar aqui para falar nisso? Tem muita gente que não leu. Vou te contar o que aconteceu. Quando ele chegou... Vou nada, vai eu começar a receber os petardos mentais aqui. Mas então, meus amigos, lembremos-nos de Jesus em cada momento. Sabe, não maldiga nenhuma situação. Todo trabalho que te chega é um trabalho digno para a recuperação da tua alma. É isso que o mundo maior nos ensina, não é? Às vezes esse trabalho digno é dentro de casa, é com aquele parente difícil, mas vamos amá-lo. Porque se a providência divina colocou no nosso caminho, tem um motivo sábio. Não vira as costas para isso. Não é? Às vezes, esse trabalho desafiador que chega nas nossas vidas é a saúde. Como a Ribeli foi assim. Então vamos amar
Deus no meio da doença. Não é amar a doença, é Deus no meio da doença. O que ela tem para me ensinar? Quando ela não tiver mais que ficar aqui, ela vai embora. No caso da Érica, foi embora. Sabe, vamos amar o Senhor da vida em cada experiência, porque nada acontece por acaso, não é? Se o nosso psiquismo atrai ainda determinadas experiências, é porque algum motivo tem. Tenha certeza que o Senhor da vida, com tanto amor e carinho, nunca ia permitir que uma injustiça acontecesse com você ou comigo. Lembre-se, sempre tem uma história. Sempre tem uma história. Porque nada acontece por acaso. Nunca se esqueça disso. Você até pode não saber qual é a sua história. Qual é a história por trás da história que você está vivendo. Mas sempre tem uma história. Porque nada acontece por acaso. Então, nessa segunda-feira maravilhosa, né? Em que a bondade divina nos permite estarmos juntos em nome de Deus, refletindo sobre o nosso amado Evangelho. Sobre como o amor nos transforma quando a gente agradece, perdoa, quando a gente ama, se liberta. Que nós possamos abrir nossas almas uma vez mais, nossas mentes, para que a gente, daqui a pouco, quando chegar a hora da gente sair, da gente ir embora para casa, a gente possa sair não como aquele que ouve e não escuta, que vê e não enxerga, mas com alguém que realmente está compromissado em fazer o que tem que ser feito. E fique tranquilo, o bicho está pegando, chama Jesus. Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes ele vai fingir que está fazendo um vídeo de mercador, entendeu? Você fala, poxa, eu peço, não acontece na peça. Mas não peça com a boca, né? Vamos só pedir com a boca, vamos pedir com as nossas ações. E tenha paciência, porque nunca a bondade divina deixa de nos atender. Só para terminar, nosso tempo se esgotou. Chico, ele contava que quando ele ainda estava na igreja, quando o padre ia dar a hóstia, ele, com sua visão espiritual fabulosa, ele via que o padre, quando pegava lá, o sacrário, e pegava as hóstias para poder oferecer, dependendo do padre, a mão dele ficava iluminada, outros não. E naqueles padres que a mão se iluminava, toda vez que pegava a hóstia saía cheia de luz. Na hora que colocava na boca de quem comungava, dependendo de quem comungava, ou a hóstia se apagava, ou ela se iluminava numa parte do corpo. Muito interessante isso. E essa parte do corpo era a parte correspondente a uma dor que a pessoa tinha. Mas como ela tinha fé, a energia ia para lá. A pessoa não sabia. Então alguém estava com dificuldade emocional. Pum, chakra cardíaco, trabalhava o coração. Alguém estava com dificuldade, talvez mental, ou dor na cabeça. Pum, ia para a cabeça. Mas aquele que fazia só por fazer, estou cumprindo os meus deveres, a hóstia se apagava. É o que acontece com o passe. Faz a transição para o meio espírito. Mesma coisa, não tem o papapasse, o papa-hóstia, o papapasse, mesma coisa. Ué. Vocês nunca ouviram essa expressão? Ué. Tava brincando mais cedo. Não, eu acho ótimo. Vou fazer hoje, eu vou tomar um passe. Eu com gelo ou sem gelo, né? Vou receber um passe. Então, receba com carinho. Puxa vida, às vezes a pessoa vai lá e ainda faz... Gente, é muita loucura. Mercantilismo com Deus. Não, porque o negócio é assim. O negócio é o seguinte, eu tomo um passe na segunda, na terça, depois eu faço besteirinha, mas segunda que vem eu vou de novo. Não é assim? Vou ficar aqui. Isso é a mesma coisa. Eu faço as besteiras, vou lá me comungar. Faço a bobagem, não, vou fazer minha oferenda para Buda depois. Gente, tá na hora de acordar, não acha não? Na hora da gente crescer um pouquinho mais espiritualmente, né? Parar de brincar de evolução e fazer o negócio direito. Cada um é responsável por si mesmo. Passou nossa época de crianças espirituais. Passou não. É a hora da gente assumir a responsabilidade que nos cabe pela nossa felicidade. Não está na mão de ninguém. Se você espera que alguém vai te fazer feliz, vai ter problema. Se você espera que os dias vão mudar para você ser feliz, você vai ter problema, porque não vai mudar nada. Nós é que mudamos. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Não é verdade? Ao invés da gente querer que o mundo todo aqui fora mude, não é mais fácil a gente mudar? Essa é a proposta, né? Independente do que nos aconteça, escolha ser feliz. Escolha viver o Evangelho na sua casa, com a sua família. A família não quer, viva sozinho. Não tem problema nenhum, seja luz no seu lar. Pai, porque sento, tem um problema. Faça o seu trabalho, trabalha para Deus, não trabalha para os outros.
faça o seu papel. Porque você pode ter certeza absoluta, o mundo espiritual, meus amigos queridos, nunca vai deixar de fazer o dele. Com certeza. Seja em você, né? A mudança que você deseja ver refletida no mundo. Essa frase incrível de Mahatma Gandhi. Amigos, antes da gente passar para a vibração, só me permitam agradecer. Né? A Cecília já o fez, mas eu me sinto um dever moral de agradecer. Muito obrigado a vocês que recebem os pílulas do Evangelho, que a compartilham com tanto carinho. Talvez vocês não tenham ideia, noção do que esse simples gesto, né, de pegar, né, e compartilhar tem feito por milhões de pessoas ao redor do mundo. É o que a gente fala, né? As pessoas que fazem a caridade se esquecem, quem recebe não. Quem recebe não. Muito obrigado a vocês, de verdade, do fundo do coração, né? Por esse carinho, por essa proposta, por apoiarem essa proposta, esse projeto. É que Deus permita, né, que cada um de nós, né, no seu quinhão, na sua parte, a gente vá se somando, né? Como o amigo espiritual diz, cada um de nós equivale simbolicamente a uma gotinha no oceano de Deus. Mas todas as gotas são importantes. Madre Teresa falava isso, né? Posso ser pequena como a gota de um oceano, mas o oceano não seria do mesmo tamanho se não fosse por mim. Então nunca duvide de você, né? Nunca duvide do que você pode fazer pela humanidade, pela sua família, pelo seu próprio coração. Então eu gostaria, né, aproveitando esse instante abençoado que o mundo maior nos propiciou, de convidar vocês a fechar os olhos, né, para que a gente possa receber de maneira ainda mais específica essa energização sublime que o mundo maior certamente preparou para nós. Enquanto cada um de nós vai escutando essa canção bela, talvez você deseje relaxar ainda mais profundamente seus pés, braços, pescoço. Talvez você deseje inspirar e soltar com muita leveza. Talvez você possa lembrar que seu amigo espiritual com certeza está perto de você. Se conectar com ele, com ela, e simplesmente agradecer. Se vocês me permitem uma sugestão despretensiosa, não peça nada agora, agradeça. Agradecer é a melhor forma de pedir. Quem cuida do próprio terreno, a borboleta voa até ele, você não precisa ir atrás. Então vamos erguer o nosso pensamento até Deus, para agradecer. Agradecer pelo pão da vida, do corpo, pela encarnação. Agradecer pelo bem que nos acontece e o mal que não nos acontece e as aprendizagens que chegam todos os dias. Agradecer por aquele que nos fala mal, porque se tem razão, nos dá a chance de crescer. Se não tem, nos dá a chance de perdoar e de seguir. Agradecer por quem faz a nossa caminhada ser cada vez mais linda, mas também por aqueles que nos lembram do que nós precisamos melhorar na nossa intimidade. Exatamente porque nos incomodam e nos mostram, olha, você precisa melhorar mais aqui. Que possamos, amigos queridos, juntos, com o envolvimento dessa espiritualidade superior, simplesmente assim como Marie Beli fez tantos anos atrás, falar: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu confio em Ti. Canaliza essa energia nobre para quem você ama, para todos aqueles irmãos nossos em estados de necessidade, espalhados por todos os cantos da terra e fora dela. E que a bondade divina, na manifestação desse passe abençoado para todos nós, possa nos ajustar energeticamente, na medida que nós mesmos vamos nos auto-auxiliando
nos comprometendo a sair daqui hoje melhores do que entramos. Nos comprometer a sairmos daqui hoje mais felizes e com vontade de amar muito e de se doar bastante. Assim sendo, o Senhor seja conosco, iluminando essa casa e os trabalhadores dessa casa, abençoando, Pai Celestial, a espiritualidade que ilumina essa instituição de amor, essa cidade, essa região tão importante para o movimento cristão em todo o planeta. Que a vossa bondade seja sentida uma vez mais, hoje e sempre, que assim seja. E eu gostaria de terminar, se vocês me permitem, com uma frase. Nós terminamos na primeira casa que visitamos hoje. Tão linda, por sinal, né? Provérbio chinês que se adequa perfeitamente à proposta divina para todos nós em cada existência. Quando você nasceu, muitos sorriam enquanto você chorava. Viva sua vida de tal forma, de tal maneira, com tal intensidade, com tal amor, com tal grandiosidade, que ainda que na hora da sua morte muitos chorem, com certeza pelo menos você sorria. É o sorriso da consciência tranquila, do coração que aprendeu a amar. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, essa casa linda, esses trabalhadores lindos, a todos nós. E até breve, até muito, muito breve. Obrigado, meus amigos.